Olá pessoal, para você que está chegando no canal e não me conhece, eu sou a Lisa Mori. Então vamos hoje com um vídeo sobre bilinguismo. Está chegando hoje no canal, ainda não é inscrito? Inscreva-se no canal para poder ficar por dentro dos próximos vídeos. Dá uma clicadinha aqui, olha, nesse logozinho aí do YouTube. Aqui você vai encontrar vídeos sobre bilinguismo, sobre maternidade, sobre vida de imigrante aqui na Suíça, burocracias, costumes, tradições, curiosidades e dicas aqui da Suíça. E chegou aqui de paraquedas no título por ser um vídeo sobre bilinguismo e não sabe, eu tenho uma filha, Alicia, a minha pacotinho. Ela tem 4 anos, então sempre quando eu faço algum vídeo sobre maternidade, algum vídeo com a Alicia, que as pessoas veem que ela fala muito bem português. Quem acompanha aqui o canal acompanha a Alicia desde bebezinho, de meses, então viram todo o processo da Alicia, começou a falar as primeiras palavras em português e agora ela tá até aqui no canal fazendo vídeos para vocês em francês, né? A professorinha de francês aqui no canal. Gerar sempre curiosidade, algumas mamães acabam chegando a mim me perguntando, quando eu comecei a falar em português com a Alicia, porque nós realmente queremos que nossos filhos falem a nossa língua, né? A Alicia, o meu marido, ele é suíço, então a língua materna da Alicia é o francês, mas eu sempre quis e sempre tive o objetivo da minha filha crescer já bilíngue, falando tão bem o português quanto ela fala o francês, que é a língua materna da Alicia. Para começar, vou falar que eu sou da área de educação, eu sou formada em pedagogia, fiz a UERJ, para quem não conhece, a UERJ é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, então eu fiz uma universidade pública no Brasil. Sim, me surgiu a preocupação daquele caso de santo de casa não faz milagre, esse velho ditado, né? Sempre tem, exemplo, um eletricista que em casa surgiu um problema numa tomada e demora anos para poder consertar aquela tomada que está com defeito. Então, sim, me surgiu também essa preocupação da minha filha, será que ela vai aprender português? Será que ela não vai? Mas vou confessar que em mim não gerou muita preocupação o fato da minha filha demorar ou não a falar o português. Até porque cada criança tem um processo, cada criança vai fazer as coisas no seu tempo. Antigamente se tinha aquela preocupação de até alguns educadores falarem com os pais: ah não, você está falando com ela em outra língua em casa e está atrapalhando na escola. Isso é passado, gente, não atrapalha em nada. Tinha aquela preocupação, a criança está aprendendo a falar 2 línguas, demora a começar a falar. A Alicia começou a falar igual uma matraca com 2 anos. A Alicia estava falando já algumas coisinhas. Essa é alguma das questões, algumas perguntas que as pessoas sempre me fazem aqui. Então fiz aqui uma listinha para eu poder não falar muito e demorar a falar. Acaba que eu vou pegar minha cola. Então uma das questões que me perguntam: a Alicia, ela não se confunde vocês estarem falando com ela em 2 línguas diferentes? Não. Sempre é indicado para quem são pais de nacionalidades diferentes, cada um fale na sua língua materna. Eu acho que é o primordial. É isso para as crianças aprenderem as 2 línguas. Até porque tanto o pai quanto a mãe vai querer que o filho converse com a sua família, né? Eu queria que minha filha conversasse em português com a minha mãe, com as minhas irmãs, com meus sobrinhos. Quando vamos ao Brasil, ela falar com meus primos, com meus tios, em português. A criança não assimila no início que cada um fala uma língua. Eu nunca falei com a minha filha, fala em português, nós estamos falando em português, você está conversando em francês com seu pai. Ela começou a descobrir sozinha a língua que ela fala, com as pessoas perguntando: ué, mas ela fala português? Você fala português com ela? Olha, mas ela fala francês também, né? Então ela começou a perceber isso com as pessoas perguntando para ela. Não fui eu que falava: filha, a gente está falando em português. Não, eu nunca cobrei e nunca impus a minha filha dela falar o português. Evidente que eu sempre falei com ela em português, então não precisou ser uma cobrança dela me responder em português, porque eu sempre conversei com ela realmente em português e o pai dela em francês. E não, a Alicia nunca se confundiu por estar falando as 2 línguas. Até porque com as crianças, o processo de aprendizagem de uma língua não atrapalha e nem prejudica a outra língua. Elas vão aprendendo juntas as 2 línguas, não atrapalha em nada. Com o tempo,
ela mesma vai separando o idioma, a criança mesma vai separando. A Alicia, ela não sabia que língua ela falava. Ela começou a perceber que ela falava duas línguas, completando já 4 anos, que ela começou a perceber que ela falava as duas línguas. Pelo fato de eu não ficar falando, é português, é francês, é português, é francês. Não, ela sempre me teve na referência da língua portuguesa e meu marido da língua francesa. E aqui em volta ela percebe que as pessoas falam em francês. É evidente que ela trocava alguma palavra comigo, como até eu também trocava com ela. Quando conversando com meu marido, automaticamente eu virava para ela poder falar alguma coisa. Às vezes, realmente saía alguma palavra em francês, mas isso não atrapalhava em nada. Eu voltava, falava com ela em português, consertava a palavra em português e assim a gente foi indo. Então, não. Aprender as duas línguas nunca prejudicou a Alicia e nunca atrapalhou o aprendizado do português. Não. Até porque o cérebro das crianças, ela processa o aprendizado das duas línguas sem uma prejudicar o aprendizado da outra. Então, na questão que eu falei, a criança que aprende as duas línguas demora a falar? Não. A criança que aprende duas línguas não demora a falar. Até como eu falei, tudo é no tempo da criança. Tem criança que aprende só uma língua e demora a falar, como foi o meu caso. Eu comecei a falar com 3 anos de idade. Então, era só uma língua e mesmo assim eu demorei a falar. As minhas irmãs começaram a falar bem antes do que eu. Tem crianças que aprendem a falar rápido, uma língua só, e tem crianças que demoram a falar uma língua, como eu falei, né, que foi o meu caso. Tem crianças que aprendem a falar rápido as duas línguas e tem crianças que demoram a falar um pouco mais as duas línguas. Isso não quer dizer nada. A Alicia, quando ela começou a falar bem uma língua, foi o francês. O francês na Alicia, ele se desenvolveu bem mais rápido no processo de aprendizagem, porque a Alicia mora na Suíça. A língua mais importante que ela via era a língua francesa, porque realmente ela me via falando com meu marido em francês, ela vê desenhos em francês, mas também vê desenhos em português. Quando a gente sai de casa, é tudo em francês, ela escuta e absorve a língua francesa. Então, convivo pouco com a língua portuguesa para ter uma influência sobre a Alicia. Então, a referência que a Alicia tem da língua portuguesa é somente eu. Então, ela desenvolveu mais rápido a língua francesa. Mas hoje em dia, quem vocês veem, a Alicia, ela fala bem, tanto português quanto o francês. E uma outra pergunta também que me fazem: quando eu devo começar a falar a língua portuguesa com meu filho? Bom, eu, Lisa, desde a minha barriga, eu sempre conversei com a Alicia em português. Então, quando me deram a Alicia no colo, lá, quando eu pari, me deram a Alicia para colocar aqui em cima, né, no tradicional colinho de mamãe, depois do parto. Dali eu já comecei a falar com a Alicia em português e não parei mais. Então, sempre falei com a Alicia em português. Sempre, sempre. E nunca foi aquele processo de uma obrigação. Eu nunca briguei com a Alicia, chamando a atenção dela para ela poder falar comigo em português. Eu nunca fiz essa cobrança em cima dela. Sempre foi de forma bem natural, muito natural, a gente conversar em português. Tanto que hoje, se eu estou conversando com meu marido, eu viro para ela e acaba saindo automaticamente o francês, ela vira para mim e fala: mamãe, fala português comigo, não fala francês. Ela mesma tem a referência de que eu falo com ela em português. Está conversando comigo e alguém fala com ela: Alicia, fala em francês. Ela: não, porque eu estou conversando com a minha mamãe. Com a minha mamãe eu falo com ela em português. Né, filha? Eu vi. Eu tava brincando de pique-esconde. Tá brincando de pique-esconde? A mãe comeu tudo a maçã. Coloca no lixo, filha. A maçã você comeu toda? Ela aprendeu a comer assim. Você aprendeu a comer Olha, assim? pessoal. Olha, nunca foi aquela coisa de uma cobrança dela ter que falar português. É claro que internamente eu me cobrava para ela poder falar o português. Mas eu nunca joguei essa cobrança em cima da Alicia. Sempre deixei vir bem naturalmente, até para ela não criar uma barreira com a língua. Essa é até uma dica que eu dou, de quando você estiver naquele processo da aprendizagem da língua portuguesa com seu filho, nunca faça como se fosse uma cobrança. Enquanto a criança estiver naquele processo de começar a diferenciar as duas línguas,
Nunca chame a atenção, nunca cobre de forma rígida se ela misturar as duas línguas, porque no início, realmente, ela vai começar a misturar as duas línguas. A Alicia começou a falar comigo, quando começou a formar as frases, começou a ter aquela desenvolvimento de um diálogo realmente comigo. A Alicia sempre colocou as palavras que vinham na cabeça dela, que ela não sabia ainda em português, ela colocava em francês. Por exemplo, se ela estava conversando comigo e falava: mãe, eu quero pegar a minha poupée. Nunca chamei a atenção dela corrigindo dela. Quer pegar o poupée? Ah, ok, então vai lá, filha, pega a sua boneca. Nunca chamei a atenção dela brigando para ela poder colocar no lugar da palavra poupée, colocar a boneca. Não, sempre foi de forma bem natural. Ela não falou a palavra errada. Ela falou a palavra certa, só que ela falou somente a palavra certa em francês, mas está certo do mesmo jeito. Então, nunca falei: não, filha, não é poupée, é boneca. Nunca a corrigi. Eu a corrigia colocando, fazendo de novo a frase e colocando a palavra certa, a palavra em português no lugar da palavra em francês. Então, eu nunca chamei a atenção dela, nunca a corrigi. Não, nunca corrigi. Eu só repeti a frase e na hora da frase: aqui, filha, pega a sua boneca. E colocava assim na frase sem chamar a atenção dela. Ou quando ela falava comigo: mamãe, olha lá o Xian, mamãe. Xian é cachorro em português. Eu ia: filho, olha que cachorro bonito, olha que cachorro bonito mesmo, hein? Nunca a corrigi. Xian é cachorro. Não, ela falou Xian, realmente, ela falou a palavra certa, só que ela falou a palavra certa em francês. Então, por isso, ela nunca sabia: estou falando português, estou falando francês. Era de forma natural, o cérebro dela assimilava que comigo ela falava de uma forma e com o pai dela de outra forma, mas ela não sabia diferenciar português, francês, não. Então nunca fez uma obrigação, como se fosse uma obrigação, sempre veio assim naturalmente. Hoje eu colho os frutos. Hoje a Alicia fala muito bem o português, para a idade dela. Ela fala com sotaque ainda, você vê, ela fala com sotaque francês. Ela separa bem as duas línguas. Hoje, quando ela não sabe algo em português, ela me pergunta: mãe, como que é isso em português? E alguns vídeos eu até deixo, às vezes eu nem corto, ela me perguntando: mãe, como que fala isso em português? E como eu falei, hoje até ela me cobra por falar português com ela, se sai alguma palavra em... Quando eu não consigo trocar o idioma na cabeça para poder virar para ela, poder responder alguma coisa, ela me cobra: mamãe, fala português comigo. Porque ela gosta, ela tem prazer em saber que fala duas línguas, ela gosta, ela se sente orgulhosa de falar português e francês. Se eu encontro alguma brasileira assim na rua, está conversando: essa brasileira, começa a conversar, ela fala: você fala português também? Eu falo português, eu falo francês. Em qualquer lugar que a gente vai, ela pergunta. E se ela vê alguém falando que não é nem brasileiro, nem é português, nem tá falando francês, se ela vê conversando assim em outra língua, ela pergunta: mas você fala em que língua? Eu falo português, eu falo francês. Ela pergunta o idioma que a pessoa está falando. Já aconteceu de alguém falar para ela está conversando comigo, e alguém querer saber o que a gente está conversando e falar com ela: você fala em francês? Ela: não, com a minha mamãe eu falo em português. Ela fala isso pros irmãos dela, quando os irmãos dela tá curiosos para saber quem a gente tá conversando, a gente tá rindo. Ela fala: Lícia, sua mãe tá falando o quê? Você fala em francês? O que foi? Ela: não, porque com a minha mãe só fala em português. Que quando ela quer contar algum segredo, aí ela vem na minha orelha pra poder falar, os irmãos falam: Alicia, você tá falando? Não, com a minha mãe eu falo em português. Ela não fala em francês comigo. Ela mesma já viu que comigo a referência é português, ela fala português comigo. Então, assim, eu nunca precisei cobrar a Alicia para poder falar em português comigo. Ela sempre viu que eu sou a referência dela em português. Então, na verdade, eu nunca precisei cobrar por causa disso, porque ela sempre me viu como a referência dela na língua portuguesa. Ela está indo ao maternal. O ano letivo aqui na Suíça começa no mês de agosto. Então, no agosto do ano passado, ela começou a ir ao maternal. Então, até fiquei pensando: ela vai ficar lá falando em francês, só em francês, vai começar a querer falar em francês comigo em casa. Não. Muito pelo contrário, ela continua falando em português comigo, porque algumas mamães sempre falam isso comigo. Meus filhos também falavam português comigo, mas depois que passei para a escola, não quis mais falar português comigo, agora só fala em francês. Então não, a minha filha vai fazer um ano que ela está indo para o maternal, ela continua falando comigo normalmente em português,
melhorou até o português dela e espero que continue. Agora, em agosto, ela vai passar aí pro primeiro ano da escola obrigatória, ela vai começar o ano letivo agora em agosto, primeiro ano. Então, vamos ver como será todo esse processo da língua portuguesa ainda, mas acredito e tenho muita confiança e fé que será do mesmo jeito, cada dia mais ela evoluindo e aprendendo o português, conhecendo novas palavras, novas expressões. Então, eu fico muito feliz desse nosso processo do bilinguismo aqui em casa, sempre ter dado muito certo, sem cobrança, de forma natural, mas com insistência, né? A sua criança só irá aprender português se você falar com ela em português e se você criar um ambiente português em casa para ela. Então, a minha filha, ela via desenhos em português, sempre gostou de assistir, sempre teve o hábito de assistir desenhos em português, apesar que ele, quando era menorzinha, ela nunca gostou de ficar sentada muito tempo na televisão. Então, com os 2 anos, ela começou a ver muitos desenhos em português, músicas em português no YouTube, livros em português. Eu li a história para a Alicia, para ela dormir em português, mesmo quando o livro é em francês, eu vou traduzindo para ela em português. Então eu criei esse ambiente para ela ter o convívio com a língua portuguesa. A criança só vai aprender português se você colocar o português, apresentar o português para ela. E não basta só estar falando em português com a criança. Claro que isso ajuda muito. Canta musiquinhas, coloca um pouquinho de desenho no YouTube. Claro que não vai deixar a criança lá 2 horas vendo desenho no YouTube, né? Cria um ambiente em português, lê histórias em português para as crianças. Então isso sim, ela só vai aprender o português se você fizer o ambiente em português para a criança. Eu falei que eu sou pedagoga, né? Pois então, eu sou pedagoga, mas eu não sou nenhuma especialista em bilinguismo. Claro que eu estudei um pouco de bilinguismo porque eu tenho filha que iria crescer bilíngue. Então eu fui sim me informar, fui pesquisar, fui estudar um pouco, não sou especialista em bilinguismo. O que eu estou falando aqui foi o que deu certo aqui em casa. E o que dá certo a gente passa, né? Então foi assim que eu fui desenvolvendo aqui em casa a língua portuguesa e com sucesso. Então assim, espero que eu tenha esclarecido algumas questões, como foi o processo do bilinguismo aqui em casa, que é o que muitos me perguntam, que estão com crianças aí com 10 meses, já preocupadas se vai falar ou não vai falar, crianças com 1 ano e meio, preocupadas se irá falar ou se não vai falar, que está falando pequenas palavras, somente algumas palavras. Não se preocupe, se você apresentar sim a língua portuguesa para essa criança, ela irá sim aprender. Você fala que língua, Alicia? Português e francês. As duas? E também inglês. Escuta, está na franguinha que tem aí. Que lindo! Você está gostando de aprender inglês? Você está aprendendo inglês aonde? Na televisão. Na televisão. E o português, você aprendeu com quem? Com a mim. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estou no Instagram, @lisamori, Vida na Suíça. Beijo, pessoal. Fique com Deus, tchau, tchau. E até o próximo vídeo.